Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, bastante informação importante aqui com vocês. Pessoal, hoje, como eu estou em trânsito, roteiro, então a nossa imagem hoje vai ser com a tela aqui para que vocês possam ver a imagem. Então, assim, hoje eu não vou aparecer aqui para vocês, mas a gente tem muita informação de relevância. Uma delas é sobre a CPMI, uma manifestação do Bolsonaro que deu uma entrevista na Cruzoé, uma revista que outrora não abria espaço para o ex-presidente, mas agora a mídia que antes não abria espaço para o ex-presidente já vem abrindo espaço, já vem dando possibilidade dele se manifestar sobre vários pontos. E um dos pontos que foi tema da revista Cruzoé, e agora está sendo reverberado aqui no estado de Minas, é a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Também vamos falar sobre os presos do dia 8 de janeiro, uma manifestação interessante que eu vou colocar para vocês aqui do ex-presidente Michel Temer falando do Lula. É interessante que vocês vão ver o posicionamento dele. Ele faz comentário aqui sobre um Twitter que ele tinha feito contra o ex-presidente Lula, o atual presidente Lula. Enfim, tudo isso vai ser parte desse material aqui para vocês. Peço a vocês, se puderem, não me esquece de dar o like, isso é importante para mandar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se puder também, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Bora lá, pessoal? Vamos lá, enfim, a primeira matéria que eu trago para vocês aqui é do estado de Minas. Sempre lembrando que eu cito a fonte de onde a gente traz a notícia. Bolsonaro sobre CPMI. O governo está interessado que não se apure nada. Enfim, isso aqui é um fato que os apoiadores de Bolsonaro já têm certa convicção. Que o governo, através da sua atuação dentro da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, ele cada vez ele quer obstruir mais as investigações, ou seja, ele não faz esforço algum de que pessoas cruciais, como o próprio Gonçalves Dias e outros que fazem parte do governo, possam prestar esclarecimento, ou seja, há uma blindagem muito grande, em especial por causa da senadora Elisiane Gama. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o objetivo do governo com a CPMI é manter a narrativa do golpe. Assim é mais interessante para eles, ainda mais avançar com essa escalada autoritária que eles vêm trazendo. Ele alega que os detidos pelo dia 8 de janeiro estão presos injustamente. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Tá? Essa matéria aqui é do Vinícius Prates, do estado de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o governo Lula não tem interesse em apurar seriamente os atos golpistas com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI do dia 8 de janeiro. Para o ex-chefe do Executivo, o governo quer continuar com a narrativa do golpe, enquanto rejeita requerimentos importantes na comissão. E é efetivamente isso que eles estão fazendo. Muitos requerimentos importantes, como ouvir, por exemplo, o Gonçalves Dias, ouvir, inclusive as pessoas que foram presas, o cara do relógio, que quebrou o relógio, por que não foi ouvido? Pessoas que foram presas lá dentro do prédio no dia 8, por que essas pessoas não foram ouvidas? Enfim, tem muita coisa que poderia ser resolvida dentro dessa CPMI, mas eles preferem trazer coisas que não têm ligação com o dia 8 de janeiro, como, por exemplo, o Mauro Cid, que foi ouvido, ficou em silêncio, mas não tinha relação nenhuma com o 8 de janeiro, eles queriam provar a questão de cartão de vacina, algo que não tinha nada a ver. Eu abro aspas agora para vocês, para a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Falam muito em achar os financiadores das manifestações, quem paga a conta, mas quando um requerimento da CPMI pedindo a lista de hospedagem dos hotéis de Brasília, depois dos atos de 8 de janeiro, é rejeitado, você percebe que algo está errado. Aí você vê que o governo está extremamente interessado que não se apure nada. Ele quer que continue essa narrativa de golpe. A gente sabe que o pessoal quer chegar a mim, fecha aspas, afirmou o ex-presidente Bolsonaro. E efetivamente tem fundamento o que o Bolsonaro vem dizendo. Agora, eu vou trazer uma outra matéria para vocês, que é do Terra Brasil Notícias. E essa matéria aqui faz um alerta sobre o risco do Moro ainda ser sequestrado pelo PCC. Matéria, eu sempre cito a fonte, Terra Brasil Notícias, promotor-alvo do PCC faz alerta relacionado a Sérgio Moro, inclusive falando que ele ainda corre risco de vida. O promotor, no caso aqui, Lincoln Gakia, ele é o alvo principal, ele é o inimigo número 1
do PCC aqui no Brasil. E o promotor de justiça, que é o Lincoln Gakia, ele comentou numa entrevista que foi dada à Veja que o PCC tem um plano contra o senador Sérgio Moro. No início do ano, ele avisou que o juiz tinha sido descoberto, que tinha sido descoberto um plano da facção para sequestrar e possivelmente assassinar o Sérgio Moro. Só que na entrevista aqui, que foi retirada do site O Antagonista, o promotor disse que não crê que o Moro está livre de qualquer risco. O senador teve a vida salva, mas ninguém pode prever que os criminosos são capazes de prever. Segundo o promotor de justiça aqui, o PCC ele age por duas vertentes. Uma delas é para literalmente enfraquecer o sistema para que eles possam ter de volta o seu líder, o Marcola. Então, todas as articulações, todas as medidas que são feitas para desestabilizar o sistema são na tentativa de ganhar mais força para pedir, ou seja, para solicitar a liberação do Marcola. E eles querem fazer o que grupos terroristas fazem, que é ter uma grande autoridade ao seu alcance, pedindo em troca a liberação do Marcola ou dos seus líderes. E aí o Sérgio Moro seria um nome forte o suficiente para que isso acontecesse. A grande questão aqui é que existem outros nomes fortes que podem estar também na mira. Foi o que argumentou aqui o promotor. Então, vamos torcer para que esses criminosos sejam encontrados e que o Brasil tenha a regra garantida, né, e que esses criminosos possam pagar. Vou trazer para vocês aqui um vídeo que foi publicado no TikTok do presidente Michel Temer, ex-presidente e ex-vice da presidente Dilma Rousseff, onde ele fala do Lula e ele tece críticas aqui àquele argumento do Lula, de golpe e outras coisas mais. Então, assistam comigo esse vídeo aqui do TikTok, onde o próprio Michel Temer tece críticas ao Lula sobre suas falas do golpe, sobre a sua atuação internacional, que é deplorável, vergonhosa, enfim, muitas coisas nesse sentido. Assistam aqui comigo. Ao longo da campanha, o candidato Lula, né, disputando com Bolsonaro, muitas vezes falavam no golpe, etc. Eu ouvi aquilo e dizia, ele fala isso para agradar jogar para a torcida. Jogar para a torcida, né? Eu deixava passar, mas um dia, eu confesso, ele foi para o Uruguai, para a Argentina, um local que eu frequentei muito como presidente da República, e eles me conhecem, portanto, não é? E lá ele disse, até uma coisa inadequada, porque quando você está fora do país, você não deve falar da política interna, a não ser da política internacional. Mas ele lá disse, porque o golpista até deu o meu nome. Aí ele disse, bom, não vou deixar passar. Ele até disse que eu destruí tudo que o PT fizera. Aí eu lancei uma nota, dizendo, de fato, o presidente tem razão. Eu destruí tudo que o PT fez. Por exemplo, eu destruí um PIB negativo de 5% e construindo um PIB positivo de 1,8%. Destruí uma inflação de 10% para 2,75%. Destruí juros da taxa Selic de 14,25% para 6,5%. Destruí muitas coisas, destruí aquela coisa das estatais que estavam eliminadas, destruí a lei das estatais que eu fiz. Lei das estatais. Aprovar e reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Fizemos reforma de teto. Reforma do teto. De fato, nós destruímos muita coisa que o PT fez, mas no sentido positivo. Enfim, tudo isso que o ex-presidente Michel Temer disse faz muito sentido, os números comprovam isso. E assim, as falas do Lula realmente são deploráveis. Ir para uma nação vizinha para ficar atacando aqui questões internas, realmente isso é muito grave. E a resposta do Michel Temer foi sim uma resposta muito elucidativa, uma resposta bem inteligente. Pessoal, outra matéria que eu vou trazer para vocês agora também ainda é do Terra Brasil Notícias, e essa aqui é referente ao Mauro Cid e outros presos ligados ao Bolsonaro, ex-assessores e seguranças do ex-presidente Bolsonaro. Terra Brasil Notícias é a fonte. Denúncia de uso de câmeras nas celas de militares presos, ex-assessores e seguranças do ex-presidente Bolsonaro, desperta preocupações sobre a privacidade e direitos humanos. Pois bem, esses quatro aqui que estão na tela, aqui na imagem aqui, eles estão presos por serem ligados ao Bolsonaro. Um deles é o Mauro Cid, que vocês já conhecem.
O fato é que no lugar onde eles estão presos, que é dentro do batalhão da Polícia Militar, existem câmeras de segurança que estão filmando eles no verdadeiro Big Brother. 24 horas por dia, eles estão sendo monitorados pelo sistema de segurança. E isso aqui traz questionamentos. O jornal aqui está aberto para quem quiser fazer a pesquisa. Diz que uma denúncia alarmante veio à tona relatando um suposto uso de câmeras de vigilância instalada dentro das celas de militares presos no batalhão da Polícia do Exército Brasileiro, que é o EB, né? Entre eles está o coronel Mauro Cid. Eles estão acusados de conspirar contra as eleições de 2022. Os locais afetados incluem o 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, que é o Sargento dos Reis, e o 32º Grupo de Artilharia e Campanha, que é o Capo Cordeiro, e o Batalhão da Polícia Militar, trazendo à tona questões sobre a privacidade e direitos humanos. E efetivamente, esse é o grande questionamento. O direito à privacidade deles, os demais presos ficam monitorados o tempo todo? Lembrando a vocês que este é um debate que existe há muito tempo sobre a questão de efetivamente haver uma necessidade de que haja a gravação dos presos. Eu, particularmente, entendo que a pessoa que vai presa, mas isso tem que se aplicar a todos e não uma exceção como esse caso aqui, não cabe tribunal ou prisão de exceção, tá? Mas eu, particularmente, eu acho que os presos têm que ser monitorados, sim, porque as celas ali, elas viram verdadeiras escolas do tráfico, escolas da criminalidade. Então, na minha visão, deveria sim haver um monitoramento dos presos em todos os presídios, mas a grande questão aqui é que se levanta aqui contra o Mauro Cid e os outros é porque eles são uma exceção, porque o restante dos presos não tem monitoramento, não tem as câmeras vigiando eles, e deveria ter. Agora tem outros parlamentares que já colocam o contrário, que não deveria ter, tem a questão da dignidade humana, que nenhum preso deveria ser filmado ou gravado os áudios dele. Eu já sou contrário, uma vez que o cara cometeu crime, e realmente é um crime, não uma prisão ilegal, sobre um argumento inventado, coisas assim, sabe, verdadeiras invenções esdrúxulas que levam pessoas para de trás das grades. Mas os presos, condenados, esses efetivamente têm que ser monitorados. Essa é a minha visão. E você, qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu acho interessante se você pudesse dar a sua contribuição aí, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a gente vai trazer uma matéria aqui do jornal O Diário do Poder. A fonte é o Diário do Poder, tá? E a matéria trata efetivamente aqui da pastoral carcerária, tá? O que a pastoral carcerária fez? Ela apelou ao STF por misericórdia aos presos de 8 de janeiro. Uma coisa que a gente argumenta muito com vocês aqui é que os presos do dia 8 de janeiro, muitos deles sequer estavam em Brasília no dia dos fatos. O delegado Ramagem, que é deputado federal, ele fez uma postagem mostrando que não bate dados coletados de DNA que foram encontrados, mais de 1.000 pessoas, com as que efetivamente foram presas. Ou seja, foi encontrado mais de 1.000 amostras de DNA dentro dos prédios dos três poderes. Só que só 47 batem com as pessoas que efetivamente foram presas, ou seja, que mostra que muitas pessoas estão presas sem nunca terem nem pisado dentro do prédio dos três poderes, o que se tornou verdadeiramente uma prisão pedagógica, uma prisão que visa coibir, ou seja, amedrontar outras pessoas para que elas não se manifestem na frente de quartéis, como foi a manifestação do dia 8 de janeiro, a manifestação dos presos nos quartéis antes de 8 de janeiro. Mas enfim, a matéria do Diário do Poder trata o seguinte: o Frei Rogério, coordenador da Pastoral Carcerária de Brasília, pede atenção do STF à situação dos mais de 250 presos que ainda aguardam a decisão. Tá aqui a foto do Frei, tá? Que é da Pastoral Carcerária e que acompanha os presos nas penitenciárias da capital, inclusive a penitenciária da Papuda e da Colmeia, onde estão os presos do dia 8 de janeiro. O Frei Rogério Soares, coordenador da Pastoral Carcerária de Brasília, acompanha há quase 8 meses a realidade dos presos de 8 de janeiro, desde o dia seguinte aos atos.
O religioso tem testemunhado rotinas de encarcerados, muitos dos quais ainda aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí ele disse o seguinte, abre aspas para as palavras do Frei. Senti de perto a dor, o sofrimento e o pavor que cometia a todos naquele dia 9 de janeiro. A incerteza e a falta de informação de quais seriam seus destinos dilaceravam seus corações. Muitos passando mal e sendo levados por ambulâncias. Desde então, estamos visitando-os na Papuda e na Colmeia, explicou o Frei, que esteve no dia 9 de janeiro por mais de 4 horas na Academia da Polícia Federal, primeiro local para onde foram levados os presos. Lembrando a vocês que os presos que foram levados, inclusive assim, de uma forma muito grave, tinha crianças envolvidas, pessoas com deficiência, autista, dentre outros. E eis um dos argumentos que o Frei levou ao STF no pedido de soltura das pessoas que se encontram presas. Tá bom, pessoal? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Peço a vocês, dê uma força ao canal, compartilhando. A gente está sempre trazendo conteúdo para vocês. Hoje, por impossibilidade de estar gravando, estou no meio da estrada e gravando conteúdo para vocês, mas a gente nunca deixa de trazer as informações relevantes e adequadas para vocês aqui. Então, se vocês puderem dar essa força, eu te agradeço muito. Mais uma vez, agradeço por estarem aqui comigo. E logo, logo a gente está ao normal. Provavelmente a partir de amanhã, tá? O primeiro vídeo do dia, já estaremos aqui com a imagem, tudo normal, dentro do estúdio, gravando para vocês. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.